O que esse fascículo 1 do Livro Amarelo já está cumprindo seu destino é impressionante. O que o Livro Amarelo já cumpre seu papel no debate público brasileiro, a gente, assim, até se espanta, né? Porque houve aquela visão que nós tivemos sobre o papel do Oruan em tornar nítido e claro o crime organizado no Brasil e a forma como o narco-estado vem se desenvolvendo. E, poxa, se nosso objetivo era dar luz porque as pessoas falem do assunto, tá rolando. E eu acho que esse fim de semana aconteceu uma das coisas mais importantes de todas, que foi, claramente, a adesão da esquerda, maiormente a esquerda psolista, ao oruanismo, tá? A esquerda psolista resolveu, de maneira desbragada, sem nenhuma vergonha, não apenas defendê-lo, mas propor agir politicamente junto a ele, dado que o Oruan vem tentando se converter em liderança política, e como ele pretende ser liderança política, a esquerda quer que esteja com ele, natural, né? A esquerda enxerga ele como uma espécie de um porta-voz das periferias, um porta-voz das favelas, um cara que representa os moradores das favelas na luta contra o Estado opressor, e assim, diante dos sonhos molhados que a esquerda tem, tirando a Erika Hilton, que eu acho que ela não tem sonhos molhados, enfim, é possível dizer que a esquerda, em geral, assim, tá bem tarada, né? A esquerda tá, desculpa aqui, né? A esquerda como um todo tá tendo uma ereção, essa vontade do Oruan em se tornar uma liderança política, tá? E isso é muito bom, isso é muito útil, e é muito legal que a gente viu comentaristas de esquerda, né? Tem um cara, deixa eu te comentar, o Riso me mostrou dele, né? Tem um cara que chama João Caetano, não sei o quê. E eu pouco tinha visto o conteúdo dele, mas ele é um sujeito que, quando eu vejo as pessoas falando, eu falo, olha, toda vez que eu vou opinar em redes sociais sobre um tema, eu nem estudo o tema, e eu aguardo o João Caetano se pronunciar. E aí, tão logo ele der a opinião dele, eu vou dar a opinião contrária, que vai ser a opinião mais correta de todas, né? Então, aconteceu isso comigo. Esse tal de João Caetano tava lá, avisando a direita, né? Que é a direita que vive, né? De humilhar e colocar na marginalidade as pessoas mais pobres. Ela vai ter que lidar agora com uma nova liderança, né? Que é o Oruan. E veja só, esse é o post do cara, ó. O Oruan está se tornando politicamente relevante, e aí sim a direita vai começar a ter medo, porque ele capitaliza sobre pautas em que o cerne da atuação da direita fluminense hoje depende, como chacina em favelas. Sim, assim, a construção da direita é chacina em favelas, né? A própria direita criou esse monstro e não vai conseguir segurar, né? Primeira coisa, a ideia de reduzir o seu adversário, a estratégia do seu adversário, a propaganda que você quer fazer dele, né? Falar que o programa da direita brasileira é chacinar favelados é de uma estupidez atroz, tá? Você pode até falar, a direita não é empática, a direita não sei... Pô, faça essa crítica. Isso aí assim, é uma caricatura bem da... né? Pô, sim, a direita está muito focada em chacinar pessoas. E quando não percebe que várias expressões daquilo que se chama de direita brasileira já estão na favela, né? Uma das coisas mais claras é o discurso evangélico. As favelas naturalmente ainda votam mais no centrão do que qualquer outra coisa, porque o centrão se vive da compra de voto, né? Então é natural que qualquer lugar mais pobre que tenha compra de votos tenha mais presença do centrão. A gente tem até um estudo sobre isso na Valete. Mas tem esquerda, tem direita, tem tudo ali. E a direita, enfim, pode muito bem sustentar, esse é o nosso exemplo, mas assim, eu não vou jogar pro bolsonarismo, que o bolsonarismo vive de fazer um discurso na prática sobre chacina em favela. Vamos chacinar os favelados. Não, cara, a direita não precisa sustentar esse discurso e não sustenta esse discurso. Isso é mais uma caricatura que é pintada para demonizar o seu adversário. Agora, a direita, né, argumentava que a esquerda era passadora de pano para crime, leniente com o crime organizado e com o tráfico de drogas. E a esquerda psolista sim é. O problema é o seguinte, você pode pegar alguns elementos da direita, especialmente a direita bolsonarista, que coadunam com milícia. E o bolsonarismo, a gente pode pegar o gabinete do Flávio Bolsonaro, e muitos elementos do bolsonarismo coadunam e tem um flerte com milícia. Sim. Posto isso, um partido inteiro, que é o PSOL, franjas inteiras do PT, não é que flertam, falam abertamente com o crime organizado e topam jogar juntos com representantes do crime organizado. O Oruan não vai ser tratado aqui como um cantor. O Oruan é filho do Marcinho VP, o Oruan é uma liderança do Comando Vermelho, o Oruan se coloca como uma liderança política nas regiões controladas pelo Comando Vermelho. Eu acho muito engraçado, porque quando ele faz esse discurso sobre favela, ô Riso, ele não vai fazer esse discurso numa área do TCP, né? Ele vai fazer esse discurso, né? Então assim, a periferia dele é basicamente a periferia controlada por ele. Então isso torná-lo uma liderança, né, legítima, política,
em regiões específicas é basicamente atender ao interesse do Comando Vermelho, que quer fazer e exercer o controle político sobre essas regiões. Então, ganha-ganha pro PSOL e pro Comando Vermelho, né? E é isso que o Oruan é. O Oruan é porta-voz do crime organizado, trabalha como um porta-voz do crime organizado, quer ser porta-voz do crime organizado, quer institucionalizar o crime organizado como força ali. E esses caras acham, a direita... Tá, passando a fase da caricatura, né? A esquerda, vamos dizer, dá um match com a própria caricatura, vamos dizer, com uma energia muito maior que a direita. Muito maior, né? Então você pode até ter elementos que deem aso ali à caricatura da direita e da esquerda. Só que os elementos da esquerda são elementos praticamente institucionais. Tem livros publicados, você vai ter uma construção de um quase um ideário romântico do bandido, né? Você tem participação e atuação do crime organizado junto com a esquerda em filmes e documentários, em ONGs. Estava com a moça lá do Intercept que recebe dinheiro ou recebeu dinheiro da Open Society Foundation, atuando aqui no Brasil, defendendo a mesma agenda do crime organizado, né? Toda essa galera defendendo a agenda do crime organizado, todo mundo junto defendendo a porra da mesma agenda, uma agenda pró-crime organizado. Mas você não vai conseguir encontrar esse paralelo tão bem feito, tão construído com a direita, né? Ainda que a gente encontre no bolsonarismo elementos ali que realmente, né? E é por isso que o bolsonarismo é um problema para a direita como um todo. Há mais um ponto, o bolsonarismo também não articula esse discurso, né, de maneira tão intensa, né, o discurso da maneira oficial. Posto isso, né, porque acho que é importante fazer essa distinção, não é bom, definitivamente não é bom para a esquerda se vincular oficialmente ao Comando Vermelho. Mas eles não conseguem se segurar. Tá? Para nós, da direita, que propomos, veja só, uma guerra contra o crime organizado e propomos o seguinte entendimento: o crime organizado existe, o Brasil está se tornando um narco-estado e não há resposta a se dar que não seja através de uma guerra e do prendeu, matou. Prendeu e matou. Prendeu ou matou, depende da circunstância, mas vai ter que ser isso. E há uma direita, que é a nossa direita, propondo isso. E é uma direita que está crescendo e que está cumprindo seu papel. E que acha importante que a gente tire esse véu de hipocrisia, né, criando, vamos dizer, uma espécie de um sistema de relações válido, porém impossível, entre crime, né, entre bandidagem e Estado. E aí a gente pinte as coisas como elas realmente são, que é crime organizado, precisa ser destruído, faz ocupação territorial e é terrorista. E o Estado brasileiro precisa enfrentar e parar de postergar, vamos dizer, esse desafio. E como isso é bom, nós vamos defender. E a esquerda vai tentar, vamos dizer, se aliar ao crime. Então o que está acontecendo, que é maravilhoso, é a esquerda está buscando uma aliança com o crime organizado. E a esquerda passou o fim de semana agora buscando uma aliança com o crime organizado, caralho. Vocês estão percebendo? Oficialmente, lideranças da esquerda brasileira, né, a Erika Hilton, a modelo Erika Hilton, a lindíssima Erika Hilton, e aí aquele patético galo de luta, vieram a público propor uma aliança, inclusive fazer o seu letramento, né? Veja só que interessante, o Oruan tava respondendo ali um cara, né? O cara falou, seria muito bom para a vida dele e para a comunidade se ele estudasse e organizasse politicamente para uma maior força da população e representatividade. Aí o sistema chora. Aí o Oruan, o que eu preciso fazer? Aí responde Erika Hilton, oi Oruan, muita gente já te indicou leituras importantes, mas a transformação vem principalmente da organização coletiva. Não existe saída individual para problemas que são estruturais. Minha sugestão é que você se conecte com quem já constrói essa luta há anos, com coragem e compromisso com as favelas. No Rio, por exemplo, tem o Instituto DPN. Perto de você tem a Catiuxa Ribeiro, que é referência na luta antirracista e madrinha do cabelinho. E para se aproximar da comunidade LGBTQIA+, recomendo a entidade Maré, um coletivo de artistas da Maré. E sobretudo, tem um movimento de mães e familiares de vítimas da violência do Estado, que é um dos pilares mais fortes e verdadeiros dessa luta, como Mães de Manguinhos no Instagram. Tudo isso é organização popular. É fazer revolução com o pé no chão. Se quiser construir junto, tô por aqui. De verdade. Estamos juntos. Essa foi a Erika Hilton, né? Então a Erika Hilton disse que tá junto, que tá propondo, propôs inclusive, né, os seus aliados ali, que se encontrem com o Oruan e tal. Então veja, ela está propondo uma aliança com o filho do Marcinho VP, membro do Comando Vermelho, para atuação política dele junto a eles. Veja, o Oruan não surgiu sozinho. O Oruan, ele não é, vamos dizer, um sujeito que brotou, assim, ele não brotou.
O Oruan existe enquanto um fenômeno cultural e político dessas favelas por conta do Comando Vermelho. O discurso dele é do Comando Vermelho, ele atua dentro do Comando Vermelho. Os shows dele, eu vou cravar, se ele não gostar, processe, Oruan, processa. O show dele é usado sim para lavar dinheiro, como também é o Pose do Rodo. Bom, ele participa em shows que o Pose do Rodo participa, e os shows do Pose do Rodo são lavagem de dinheiro do Comando Vermelho. Ele escondia na casa dele, foragido do Comando Vermelho. Ele é o quê? Ele é membro do Comando Vermelho, tá? Ele tem tatuado o assassino... Ele tem tatuado no corpo dele o assassino, né? O Tim Lopes, não, desculpa, o assassino do Tim Lopes, que é o Elias Maluco, e o pai dele. Lembrando, tá, acharam, né? A galera recuperou um tweet de 2017 do Oruan, tirando sarro do Tim Lopes, que morreu. É só pegar ali, tá? O DRT, tem um tweet de 2017 do Oruan tirando só sarro do Tim Lopes. Ah, mas que absurdo! Hora de nos unirmos! As trans mulheres, os transgêneros, todos nós vamos nos unir, junto com o Oruan e o Comando Vermelho, todas as trans, todos os lésbicas, todos os LGBTQIPN, mais. Todas nós nos uniremos e vocês vão ter que aturar modelo trans, sim, na passarela, com o Comando Vermelho, sim, na passarela! É isso, né? No que... lembraram, resgataram esse tweet de 2017. Oh, que confusão foi essa? Rala, Tim Lopes. Que confusão foi essa, meu querido? Né? Ao esquartejamento, a tortura em vida. Não existe tortura em morte, né? Ao esquartejamento, a tortura, a decapitação de um jornalista, praticada pelo seu tio de criação, que você disse, ele tem os erros dele. Tipo, decapitar uma pessoa, praticar tortura com um sujeito é um erro. Após estar sendo investigado por uma série de estupros e abusos de menores de idade cometido por membros da sua facção. É com esse cara que a esquerda psolista quer dialogar. Não dialogar. A esquerda psolista tá tendo sonhos molhados que esse sujeito vai liderar uma espécie de uma rebelião popular. A revolução virá. Finalmente chegaram, né, nos bandidos. Não é apenas o lumpesinato que tá junto, aquele, né, as trans. Não, é o cara que tá lá embaixo, é o traficante de droga. Agora ele tá armado. Agora acontece a revolução. Agora vem a revolução. A revolução vem, tá? Se foi, Rafael Almeida Riso? Eu tô muito curioso. Por que a Erika Hilton não esqueceu de algumas atuações do PSOL? De algumas ONGs do PSOL? Por que ela não sugeriu o Oruan atuar politicamente junto com a ONG Pacto Social Carcerário? Que fez os filmes O Grito, que teve a Nelly Franco, o Barroso, o próprio Oruan e a mãe do Marcola. Por que ela também não sugeriu a atuação, por exemplo, da ONG Instituto Liberdade Amazonas, eu acho? Sim, da Dama do Tráfico. A Dama do Tráfico foi levada até o Ministério da Justiça junto com a ex-deputada do PSOL também, Janaína Rocha. Sim. Ela esqueceu essas atuações políticas, né? Mas eu vou te falar uma coisa, Riso, não dá nem pra, vamos dizer, fazer a crítica à hipocrisia ou esquecimento, porque ela tá sendo bem clara no que ela tá fazendo. Acho que só não coube mesmo no textão dela. Porque tá bem claro que ela pretende se aliar com o Comando Vermelho.